nosso Pai nos fale. Deus Santo, neste momento, Pai, nós lhe suplicamos, ajude-nos a ouvir a Tua voz. Senhor, tire dos nossos ouvidos os entraves, tire do nosso coração as divagações, as dispersões. Dai-nos, Senhor, foco total, concentração absoluta na Tua palavra. Essa palavra tem vida, não há nada mais importante que possamos fazer neste momento do que dedicar toda a nossa atenção a Ti. Nós Te louvamos porque até aqui nós chegamos diante da Tua palavra com os corações purificados, com as nossas almas limpas pelo Teu perdão. Nós Te adoramos e agora nós queremos Te adorar ainda mais, dedicando toda a nossa atenção à Tua voz. Fale conosco graciosamente essa oração que fazemos, Pai amado, colocando diante de Ti o Teu servo Felipe, para que ele seja zeloso e fiel na exposição das Escrituras. Em nome de Cristo, amém. Meus irmãos, boa noite, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com vocês, amém? Abramos nossas Bíblias, no Evangelho de Marcos, capítulo 12, os versículos de 28 a 34, Marcos capítulo 12, versículos de 28 a 34. Farei a leitura de todo o texto, os irmãos acompanhem. Marcos capítulo 12, 28 a 34, assim diz a palavra do Senhor. Chegando um dos escribas, tendo ouvido a discussão entre eles, vendo como Jesus lhes houvera respondido bem, perguntou-lhe: qual é o principal de todos os mandamentos? Respondeu-lhe Jesus: o principal é: ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. O segundo é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. Disse-lhe o escriba: muito bem, mestre, e com verdade disseste que ele é o único e não há outro senão ele. E que amar a Deus de todo o coração e de todo o entendimento e de toda a força, e amar ao próximo como a si mesmo, excede a todos os holocaustos e sacrifícios. Vendo Jesus que ele havia respondido sabiamente, declarou-lhe: não estás longe do reino de Deus. E já ninguém mais ousava interrogá-lo. Oremos mais uma vez ao nosso Deus. Senhor Deus, nosso Pai, muito obrigado pela oportunidade de estarmos na Tua casa, com a família do Senhor, diante da Tua palavra, que é onde cremos que o Senhor fala conosco. Tem misericórdia de nós, limitados que somos, pecadores, mas fomos feitos filhos do Senhor, e agora sim somos aptos a ouvir a Tua palavra e aplicá-la às nossas vidas, porque éramos mortos, mas agora vivemos no Senhor. Tem misericórdia de nós, que a Tua palavra fale aos nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o Senhor Jesus então está na sua semana, na sua última semana antes da crucificação. Aqui nós estamos na quarta-feira. 2 dias antes ele havia sido recebido de forma triunfante, e daqui a 2 dias ele vai ser crucificado. Aquele mesmo Jesus que foi recebido de uma forma gloriosa, como reconhecimento de que ele era de fato da raiz de Davi, aquele que era o Messias, era isso que aquele ato estava acontecendo ali para cumprir a profecia, onde o Messias de fato iria entrar de forma triunfal em Jerusalém.
Mas a partir de então, o conflito do Senhor Jesus com os fariseus, os saduceus, os escribas, acontece, principalmente no final do capítulo 11 e o capítulo 12, eles fazem então muitas perguntas para o Senhor Jesus. Perguntas estas que não têm o objetivo de aprender do Senhor, mas perguntas que têm o objetivo de colocar o Senhor Jesus em uma situação difícil, para que ele fale algo que ele possa ser acusado e então de fato ser morto. O Senhor Jesus então está aqui sendo mais uma vez questionado. Ele já havia sido questionado de várias coisas, inclusive até mesmo da sua autoridade. E eles então vêm a ele com esse objetivo. Os fariseus questionam Jesus porque eles mesmos estavam incomodados com o jeito que o Senhor Jesus ensinava. Afinal, o texto bíblico em Marcos capítulo 1, versículos 21 e 22, diz que maravilhavam-se da sua doutrina porque ensinava com quem tem autoridade e não como os escribas. Os escribas olhavam para Jesus e viam que ele ensinava de uma maneira diferente. Ele não ensinava meramente uma regra para se viver sem um objetivo, mas o Senhor mostrava que a obediência à lei era de fato aquilo que deveria ser o prazer do servo de Deus. Aqui há então um questionamento a respeito dos mandamentos. Jesus então mais uma vez está de frente de um escriba, de um mestre da lei, alguém que era um teólogo, alguém que conhecia do Antigo Testamento. Diferente dos saduceus, que consideravam só a Torá, ou os primeiros 5 livros do Antigo Testamento, os escribas não, consideravam todo o Antigo Testamento. E aqui um escriba, alguém que tem conhecimento da lei, vem até Jesus e o faz uma pergunta. Pela informação que nós temos no versículo 28, fiquem aí atentos ao texto. Esse escriba, ao que o texto nos mostra, ele chega para Jesus aparentemente com uma intenção de fato ouvir algo de Jesus e aprender de Jesus. Olha o que diz o versículo 28. Chegando um dos escribas, tendo ouvido a discussão entre eles, vendo como Jesus lhes houvera respondido bem, perguntou-lhe. Vejam, ele de certa maneira fica satisfeito com as respostas que ouve de Jesus, e agora ele pergunta para Jesus algo a mais. E a pergunta é essa: qual é o principal de todos os mandamentos? Meus irmãos, nós temos que entender que o nosso Deus é um Deus que tem o controle sobre todas as coisas. Até mesmo a morte do Senhor foi milimetricamente projetada pelo Senhor. Vejam, era da vontade de Deus que o Senhor Jesus fosse morto por nós, porque sem o sacrifício expiatório de Jesus, nós não teríamos os nossos pecados perdoados. E era da vontade de Deus que o seu povo fosse salvo, que o seu povo fosse remido. Segundo Atos dos Apóstolos, no capítulo 4, tudo o que aconteceu com Jesus aconteceu para que o propósito de Deus se cumprisse. Todos esses questionamentos, inclusive, nós cremos que pela providência de Deus, Jesus foi questionado para que esse registro chegasse até nós e nós pudéssemos então entender a vontade de Deus. Nada, meus irmãos, que acontece nas Escrituras e nada também que acontece nas nossas vidas é um evento aleatório, mas sim um evento que está sob total controle do Senhor. As perguntas que o Senhor Jesus então recebia, basicamente tinham uma função de colocá-lo em uma situação difícil, para que ele respondesse algo que eles pudessem acusá-lo, e que principalmente o povo se voltasse contra ele. Afinal, Jesus era popular, não é mesmo? Ele foi recebido de forma triunfante pouquíssimo tempo antes. Os fariseus não estavam satisfeitos com a sua mensagem, afinal Jesus era aquele que ensinava com autoridade. Acontece que os fariseus achavam que a mensagem que Jesus trazia era uma mensagem diferente da lei.
Isso acontece porque os fariseus, eles não se contentaram com a lei de Deus perfeita do jeito que foi feita, mas eles acrescentaram a sua própria tradição à lei. Então vejam, Deus entrega uma lei perfeita para o seu povo, e então eles acrescentam novas regras, coisas que Deus não pediu, e além disso colocam ali a sua própria interpretação da lei. Então vejam, a lei que aqueles homens seguiam já não era mais a lei de Deus, mas sim uma lei deturpada, uma lei cheia de enxertos, uma lei mal interpretada. É por isso que eles achavam que o Senhor Jesus trouxe uma nova mensagem, quando na verdade o Senhor Jesus simplesmente trouxe a mensagem correta da lei de Deus, a correta interpretação da sua lei. Vejam, o Senhor Jesus já havia sido questionado pelos saduceus, que, como eu disse, consideravam apenas os 5 primeiros livros do Antigo Testamento como sendo a palavra de Deus, a lei de Moisés ou a Torá, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Mas aqui os fariseus e o escriba aqui, um fariseu, estava questionando Jesus sobre os mandamentos. Veja o que o Senhor Jesus diz. Quando ele responde então a esse homem, a expectativa dele era de que, eu gostaria de ver se o que o Senhor vai responder tem a ver com o Antigo Testamento ou não. Vamos ver se bate a mensagem de Jesus com a mensagem dos profetas e dos salmos. Vamos ver se bate com o Antigo Testamento aquilo que o Senhor Jesus diz. E se Jesus falar alguma coisa diferente do Antigo Testamento, nós vamos poder acusá-lo. Acontece, meus irmãos, que na tradição judaica, os judeus eles meio que elencavam, ranqueavam os mandamentos. Eu não estou falando só dos 10 mandamentos, mas de todos aqueles versículos que diziam que o povo deveria fazer algo e que o povo deveria não fazer alguma coisa. Então, basicamente, eles somaram o número de 613 mandamentos. Na tradição judaica, haviam então 613 mandamentos que o povo deveria observar. 248 que eram mandamentos positivos, ou seja, que o povo deveria fazer exatamente aquilo, e 365 mandamentos que eram negativos, ou seja, que o povo não deveria fazer tal e tal coisa. E a pergunta é, por que exatamente o número 613? Não é? Porque no decálogo, ou seja, nos 10 mandamentos, somavam-se 613 letras. Vejam, eles simplesmente impuseram à lei de Deus a sua própria interpretação, a sua própria percepção. Aquilo que eles seguiam, portanto, já não era mais a lei de Deus, mas aquilo que eles consideravam ser a lei do Senhor. O próprio Jesus disse àqueles homens, em Marcos capítulo 7, em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. O Senhor Jesus já os havia alertado de que eles não seguiam a lei perfeita de Deus, mas seguiam preceitos e doutrinas humanas. Então vejam, aqui nós estamos então com a seguinte situação: o Senhor Jesus, o próprio Deus, diante de um homem conhecedor da sua lei, perguntando para Jesus, qual é o principal dos mandamentos? Qual é o principal entre todos esses 613 mandamentos? Porque os judeus começam a ranquear aqueles que eram mais ou menos importantes. Jesus, qual é o principal de todos eles? Veja o que o Senhor Jesus então responde aqui nos versículos 29 e 30. Respondeu Jesus, o principal é: ouve, ó Israel, o Senhor Deus, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. Vejam, aquele homem pergunta para Jesus qual era o principal dos mandamentos, e Jesus aqui mostra que de fato o que ele veio fazer é simplesmente cumprir a vontade de seu Pai, simplesmente mostrar que a lei de Deus é perfeita. Ele não traz nenhuma inovação.
ele simplesmente cita o Antigo Testamento. Afinal, quando ele diz aqui nos versículos 29 e 30, ele está fazendo uma citação do texto que tivemos a oportunidade de ler, Deuteronômio capítulo 6, versículos 4 a 6, conhecido aqui como a Shema, não é? Ouve, Israel. Essa palavra ouve, não é? É a palavra Shema, por isso o nome desse trecho aqui como Shema, ouve. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Meus irmãos, escribas, pessoas que conheciam da lei, eram pessoas que memorizavam a lei. Possivelmente esse texto era repetido diariamente, mais de uma vez. O Senhor Jesus não cita um texto desconhecido, o Senhor Jesus cita exatamente aquilo que aqueles homens estavam cansados de repetir. Ele vai exatamente no texto que eles mais repetiam: ouça, o Senhor é o único Deus. É isso que o Senhor Jesus diz aqui. O Senhor Deus no Antigo Testamento, ele sempre fez questão de separar o seu povo dos outros povos. Portanto, se os outros povos tinham muitos deuses e os representavam das mais variadas formas, o povo de Israel sempre teve um único Senhor e não o representava de forma alguma. Se os outros povos comiam de tudo que eles quisessem, o Senhor Jesus faz com que o seu povo tivesse uma alimentação diferenciada. Se os outros povos viviam a vida de qualquer maneira, o Senhor Jesus, o Senhor Deus, também o Senhor Jesus, a segunda pessoa da Trindade, fez com que o seu povo vivesse um calendário diferente, para que o seu povo fosse diferenciado, basicamente pela sua crença, pela sua alimentação e pelo seu calendário. O Senhor Deus sempre fez isso, e aqui o Senhor está lembrando que o povo de Deus adora um único Senhor, e o faz de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento e de toda a força. Se de fato Deus é aquilo que nós dizemos ser o nosso maior bem, nós então teremos prazer em obedecer os seus mandamentos. Deuteronômio 30, versículo 16 diz: se guardares o mandamento que hoje te ordeno, que ames o Senhor teu Deus, ande nos seus caminhos e guarde os seus mandamentos e os seus estatutos e os seus juízos, então viverás e te multiplicarás, e o Senhor teu Deus te abençoará na terra a qual passas a possuí-la. Esse é o objetivo de ser um cristão: obedecer os mandamentos de Deus por ter prazer no Senhor. Esse é o primeiro mandamento que o Senhor fala para aquele homem. Então ele continua. O segundo é, de 613, né? Conseguiu resumir aqui em 2. O segundo é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. Então, basicamente, os mandamentos do Senhor têm dois objetivos: legislar o nosso relacionamento com Deus e também o nosso relacionamento com o próximo. Só existem essas duas vertentes para um mandamento: como nós devemos nos relacionar com Deus e como nós devemos nos relacionar com o nosso próximo. Levítico 19:18 diz: não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. É esse texto que o Senhor Jesus está citando aqui, quando ele diz que devemos amar o nosso próximo como a nós mesmos. Pela segunda vez, o Senhor Jesus cita a lei de Moisés. Então não importa se eram saduceus, que acreditavam só na lei de Moisés, ou não importa se eram fariseus escribas, que criam em todo o Antigo Testamento. De qualquer maneira, o Senhor Jesus cita exatamente a lei de Moisés, e mostra que esses então eram de fato o resumo de todos os mandamentos. O Senhor Jesus aqui, ele parte do princípio que nós já nos amamos, e nós então devemos fazer com que o outro seja tratado da mesma maneira. Acontece que então no versículo 32, nós temos uma reação muito interessante daquele escriba. Vejam o que diz o versículo 32. Muito bem, mestre, e com verdade disseste que ele é o único,
e não há outro senão ele. Como que esse homem conhecedor da lei é de ser algo diferente? Aquele que repetia o texto todo dia, como um robô. Como que ao ouvir exatamente aquilo que ele aprendeu, ele ia dizer que era mentira? Não, ele diz que de fato é verdade. E que amar a Deus de todo o coração, de todo entendimento, de toda a força, e amar o próximo como a si mesmo, excede a todos os holocaustos e sacrifícios. Os irmãos, aquele diálogo estava acontecendo próximo ao templo, próximo aonde aconteciam os sacrifícios, onde os sacrifícios aconteciam de dia e de noite, todos os dias, onde aqueles que comercializavam a fé já haviam sido expulsos por Jesus antes, um pouco antes. Aquele homem entendeu que aquilo que o Senhor Jesus disse era de fato o que deveria ser feito. Obedecer é mais importante do que sacrificar. E Jesus no versículo 34 diz: vendo que ele havia respondido sabiamente, declarou-lhe: não estás longe do reino de Deus. E já ninguém mais ousava interrogá-lo. Eles não tinham mais o que dizer para Jesus, eles não tinham mais perguntas para fazer. O Senhor deu as respostas e eles ficaram ali sem mais perguntas. 1 Samuel 15, 22 diz que eis que obedecer é melhor do que sacrificar. É isso que o Senhor Jesus o orienta aqui. É isso que Deus requer de nós: obediência. Obediência. Deuteronômio 36 diz: o Senhor teu Deus circuncidará o teu coração e o coração da tua descendência, para amares o Senhor teu Deus de todo o coração e de toda a tua alma, para que vivas. Essa é a promessa do Deus pactual. Ele faz um pacto com o seu povo, transforma o coração daqueles que são o seu povo e faz com que eles então tenham a capacidade de cumprir os seus mandamentos, não pelas suas próprias forças, mas pela sua graça. Vejam, é isso que o Senhor Jesus está mostrando claramente para aquele escriba, que ele deveria então obedecer à lei, e não aquilo que havia sido acrescentado, não aquilo que eles achavam que era o certo, mas aquilo que de fato era a lei de Deus. E meus irmãos, para nós hoje eu trouxe apenas uma aplicação, com alguns exemplos. E o que nós precisamos de sair daqui hoje, lembrando, praticando, com isso de fato no nosso coração, é de que Deus nos dá mandamentos, porque Ele nos quer bem. Vou repetir para vocês: Deus nos dá mandamentos porque Ele nos quer bem. Então, vamos refletir. Quem é aquele que dá os mandamentos? Aquele que dá os mandamentos é Deus, aquele que é todo-poderoso, santo, soberano, criador perfeito de todas as coisas, aquele que se revela na sua palavra. Esse é aquele que dá os mandamentos. Quem são aqueles que recebem os mandamentos? Somos nós. Todos nós, aqueles que foram criados por Ele e estão em um relacionamento com Ele. Ele nos criou e nos fez a sua imagem e semelhança, e uma vez que nós fomos transformados, uma vez que o Espírito Santo agiu em nossa vida, para que nós então pudéssemos ser feitos novas criaturas, nós estamos aptos a seguir os seus mandamentos. Bom, então nós sabemos quem dá os mandamentos, quem recebe os mandamentos, mas nós também precisamos saber por que Ele nos dá os mandamentos. Ele nos dá os mandamentos porque Ele nos quer bem. Quando nós cumprimos os mandamentos do Senhor, quando nós de fato o obedecemos, nós somos abençoados pelo Senhor. Ele nos quer bem. Veja o que diz Gênesis capítulo 1, versículo 28. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai-a sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo o animal que rasteja pela terra.
Também em Gênesis 2, capítulo 2, versículos 16 e 17, a Bíblia diz: e o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia que dela comeres, certamente morrerás. Se por um lado existe a promessa de vida para aqueles que obedecem, existe a clara expressão da ira de Deus contra aqueles que desobedecem. É por isso que o Senhor nos orienta como seu povo a cumprir a sua lei, a sua perfeita palavra, porque através do cumprimento da sua palavra, de fato, nós somos abençoados. Não como um sistema de troca, de que eu faço para receber de Deus, mas eu faço porque eu tenho prazer em obedecer a esse Deus. Veja o que diz também Deuteronômio capítulo 6, 24 e 25. O Senhor nos ordenou cumpríssemos todos esses estatutos e temêssemos o Senhor nosso Deus para nosso perpétuo bem, para nos guardar em vida, como tem feito até hoje. Será por nós justiça quando tivermos cuidado de cumprir todos estes mandamentos perante o Senhor nosso Deus, como nos tem ordenado. Vejam, o nosso Deus tem feito que nós cumpríssemos os seus mandamentos para o nosso perpétuo bem. Deus nos dá mandamentos porque Ele nos quer bem. Quando nós obedecemos ao Senhor, de fato, nós entendemos que Ele nos quer bem, porque de fato os seus mandamentos trazem benefícios para nós. Então, vamos ilustrar aqui em duas situações. Quando nós fazemos algo que é nossa obrigação, mas ao mesmo tempo algo que é prazeroso. O primeiro exemplo é o exemplo de uma mãe que alimenta o seu filho, ou que protege o seu filho, em algum momento. É o dever da mãe alimentar o seu filho, mas a mãe não o faz somente pela obrigação de amamentar e de alimentar o filho. É óbvio que existe essa obrigação da mãe em amamentar o seu filho, mas ela também o faz porque ela o ama. Principalmente por isso, porque sente prazer em amamentá-lo. Eu posso também dar o exemplo de um marido, por exemplo, que beija a sua esposa. Ele o faz porque é a sua obrigação, de fato, dar carinho e se entregar em amor à sua esposa. Mas ele também o faz porque ele a ama. Vejam, é algo que é feito por obrigação, mas que ao mesmo tempo é feito por amor. Uma mãe que amamenta um filho, amamenta porque tem a obrigação de fazer, mas também o faz por amor. Assim também somos nós os crentes. Nós obedecemos os mandamentos do Senhor primeiramente porque Ele é o Deus Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas, perfeito e justo Deus, que nos ordenou que o obedecêssemos. Essa é uma obrigação dos crentes. Mas nós não fazemos somente pela obrigação, mas nós fazemos também porque nós amamos esse Deus, e quando nós o fazemos, nós fazemos por amor. Nós fazemos porque nós fomos convencidos pelo seu Espírito de que isso é o certo, de que isso nos traz a verdadeira felicidade, a verdadeira alegria, servir ao Senhor em todas as coisas. Não como aqueles homens que queriam ranquear os mandamentos, para que eles pudessem então, talvez escolhessem alguns para cumprir os mais importantes e não cumprir outros como se fossem menos importantes. Mas nós somos chamados a obedecer toda a lei de Deus, porque primeiramente Ele é o Deus perfeito, e segundo porque nós amamos esse Deus, e não fazemos somente por obrigação, mas fazemos também por amor. Meus irmãos, essa é a principal diferença do ensino de Jesus para o ensino daqueles homens. O ensino daqueles homens se resumia a cumprir determinadas regras, e muitas delas inventadas, muitas delas que não estavam na lei de Deus, simplesmente porque era a tradição, simplesmente porque eles tinham que fazer por obrigação, que eles tinham que fazer mesmo, não tinha jeito. Mas o que o Senhor Jesus está dizendo para ele ali é o seguinte: olha, ame a Deus acima de todas as coisas e o seu próximo como a ti mesmo. E quando nós amamos a Deus acima de todas as coisas e amamos o nosso próximo como a nós mesmos, quando nós cumprimos os mandamentos do Senhor, nós somos de fato abençoados pelo Senhor.
Lembrem-se, a lei do Senhor, os seus mandamentos, não são uma limitação para o povo, mas sim uma proteção. Imaginem bem o aprisco das ovelhas, não é? Imaginem um aprisco que está sob um abismo, não é? Ao redor do aprisco há um abismo, não é? E ali tem uma cerca, tem uma limitação imposta para que aquelas ovelhas não caiam no abismo. Essa é uma boa ilustração da lei do Senhor. A lei do Senhor limita as nossas ações para o nosso bem. A lei do Senhor orienta a nossa vida para o nosso benefício. Afinal, sem a lei do Senhor, nós estaríamos entregues à morte e à condenação. Afinal, se nós não amássemos a Deus acima de todas as coisas e o nosso próximo como a nós mesmos, nós estaríamos entregues às nossas próprias paixões e vontades, e então estaríamos cada vez mais próximos do abismo para a morte. Vejam, o Senhor Deus, pela sua ampla, magnífica, infinita misericórdia, coloca ao nosso redor uma contenção, a sua lei, e aqueles que a obedecem desfrutam de vida. Vejam, meus irmãos, há prazer no cumprimento da lei do Senhor, não como meras regras, mas sim como algo que Deus dá para nós, para que a gente viva bem, não necessariamente sem problemas, mas para que a gente viva de forma a agradar o nosso Deus. E se nós amamos Ele acima de todas as coisas, isso é tudo para nós. E se nós amamos o nosso próximo como a nós mesmos, entre nós, aqueles que são crentes, pelo menos deveríamos viver assim, estaríamos mais próximos daquilo que Deus quer para nós. Vejam, Deus nos dá mandamentos porque Ele nos quer bem. Deus nos dá mandamentos porque o plano dele para nós é que nós estejamos diante dele como uma igreja santa, justa, irrepreensível, imaculada, uma igreja que caminha para a perfeição, uma igreja imperfeita, é verdade, somos imperfeitos, mas buscamos a santidade, buscamos estar perto do Senhor todos os dias. Meus irmãos, que quando nós nos achegarmos à lei de Deus, a sua palavra, nós nos lembremos disso, que nós somos simplesmente aqueles que obedecem. Então Deus fala soberanamente e nós obedecemos, mas não obedecemos simplesmente porque é a nossa obrigação. De fato é obrigação, mas nós obedecemos também porque nós amamos esse Deus. Não fazemos só pela obrigação, mas fazemos porque também amamos. E assim nós seremos conhecidos como o único povo nesse mundo que é de fato considerado família de Deus. Aqueles que foram trazidos das trevas para a luz, aqueles que foram feitos novas criaturas, para que então pudéssemos viver uma vida nesse mundo de forma diferente, aguardando o grandioso dia que o Senhor Deus irá nos buscar, que nós possamos viver com Ele eternamente, no novo céu e na nova terra, onde não haverá choro, não haverá pranto, e assim ali desfrutaremos da sua presença de forma completa. Que assim o Senhor Deus nos abençoe e nos faça lembrar que o Senhor Deus nos dá mandamentos para o nosso bem, porque Ele nos quer bem. Amém? Oremos ao Senhor nosso Deus. Senhor Deus nosso Pai, nós agradecemos ao Senhor pela Tua palavra, agradecemos porque apesar das nossas limitações, o Senhor nos abençoa, nos traz entendimento, nos traz o alimento. Obrigado porque o Senhor nos deu a Tua lei, os Teus mandamentos, para que nós cumpríssemos. Cremos que eles são expressão da bondade do Senhor conosco. Cremos que o Senhor nos dá mandamentos para que nós sejamos abençoados pelo Senhor ao cumprirmos os Seus mandamentos. Tem misericórdia de nós, ó Deus, que sejamos próximos à Tua palavra, que sejamos convencidos pelo Teu Espírito do pecado. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém.